Oi, gente, tudo bem? Bom, antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu curso online. Para acessar o curso, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo do vídeo. Lá eu explico direitinho para vocês como funciona o curso. O curso possui 4 módulos. Além desses 4 módulos, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp. O curso possui certificado e teremos atualizações mensais durante um ano. Então, não percam essa oportunidade. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um vídeo completo, praticamente uma videoaula. E eu espero muito que vocês gostem. Já se inscrevam aqui no canal, deixa seu like, comenta, por favor, para eu saber se você está gostando aí do meu conteúdo. E para o YouTube entender, né, que vocês estão gostando do meu trabalho e assim divulga aí para mais pessoas. Então, vamos ao vídeo. Eu iniciei limpando a pele dela com um lencinho umedecido da Needs e o 2 em 1 da Nivea, que é leite de limpeza mais tônico. Então, esse produto ele já vai limpar e também já vai tonificar a pele dela, né? 2 passos aí em um. Então, depois que eu limpei a pele dela, eu venho e jogo um pouquinho de água termal. Vai hidratar essa pele aí, vai repor os sais minerais. E agora eu venho com o Nivea Soft para hidratar bem o rosto dela. Aplico bem abaixo dos olhos, onde geralmente costuma craquelar o corretivo, né? Então, é bem importante aplicar um hidratante nessa região. Também aplico bem nas pálpebras. As pálpebras também precisam ser hidratadas para que depois a sombra não abra, não craquele. Então, esse passo é muito, muito, muito importante. Então, vem espalhando de um lado do rosto e depois eu faço a mesma coisa do outro lado do rosto dela. O pincel que eu tô usando é um pincel Duo Fiber, esse é da MAC, é o 130. Agora eu venho com o ventilador, né, e vou secando ali, acelerando o processo de secagem da pele dela. E agora vamos para a base. Vou usar essas duas bases, eu fiz o teste da cor ali na lateral do rosto dela. Lembrando que a cor precisa estar igual do colo, do pescoço e do rosto. Eu usei a base da Milani, a número 1, mais a Alice Academy, que eu só tenho nessa cor aí, que é uma cor mais escura. Eu vou ver se eu lembro a numeração dela, vou deixar aqui pra vocês também. Uma misturinha entre as duas e vim depositando com o pincel Kabuki. Esse pincel é da MAC. E eu venho dando leves batidinhas e venho depositando esse produto no rosto dela. Sem pressionar muito, só dando batidinhas mesmo. As bases que eu usei, né, a da Alice Academy e da Milani, as duas são de alta cobertura. Então, eu queria mesmo fazer essa pele com alta cobertura, porque como eu tô gravando vídeo e vou fazer fotos, então é que fica com o melhor resultado. Lembrando que eu sempre indico essa cobertura mais alta para peles jovens. Tanto a Milani, a base da Milani, quanto a da Alice Academy, elas são bases mais hidratantes. Então, elas têm um acabamento mais luminoso, que é o acabamento que eu mais gosto. Só que tem um detalhe, essas duas bases, elas não resistem muito bem em peles oleosas. Eu já percebi que a Alice Academy em algumas peles, ela acaba abrindo em algumas regiões, então eu indico mais o uso dessas duas bases em peles mais secas. Secas ou até uma pele normal, aí ela vai se adaptar super bem. Agora, peles mistas a oleosas já tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Agora eu venho com uma esponjinha, vou dando leves batidinhas e deixando essa pele toda homogênea. Agora eu peguei o corretivo da Natura Aquarela, o mais clarinho, e apliquei ele na esponjinha, para não fazer risco na pele que já tá ali, né, com a outra camada de base. Então, eu coloco o corretivo bem na pontinha da esponja e venho depositando na pele com leves batidinhas. E agora eu vou fazendo um triângulo abaixo dos olhos dela, com a esponja mesmo. Se você quiser, também pode aplicar o corretivo com o pincel, mas eu acho que é só para sujar um pincel a mais, né? Então, isso a gente já faz tudo com a mesma esponjinha. Então, fiz a mesma coisa também abaixo do outro olho, né? Esse triângulo. Depois, eu vou criar pontinhos de iluminação no queixo, no centro da testa e bem no ossinho do nariz. Nosso rosto, ele tem luz e sombra. Então, a gente precisa devolver a luz e sombras, né? Para o nosso rosto, para ficar bem harmônico. Como eu já falei para vocês, eu pego os meus corretivos da Maquiê e coloco nessas panelinhas da Kryolan, né? Para eu guardar na paleta, para ficar mais prático para usar. O pincel que eu tô usando é o pincel da Sigma.
Esse pincel eu sei que tem da Dye Makeup também, muito parecido com ele. Ele já facilita bastante, né? Eu vou aplicando e já vou esfumando. E essa pontinha ele vai dando bastante leveza, então ele fica bem esfumadinho. E é o meu pincel favorito para fazer contorno. Então, venho dando ali batidinhas, já vou deixando bem esfumadinho esse contorno, para depois não ter muito trabalho com a esponja, né? Agora, eu virei a esponja e venho dando batidinhas só nas bordinhas do contorno. Não bato dentro para não retirar produto, só nas bordinhas mesmo, dando acabamento, deixando tudo muito bem esfumadinho. É muito importante você esfumar também os contornos, né? Vem ó nas bordinhas, dando as batidinhas, esfumando, para não deixar esse contorno marcado. Principalmente em fotos, aparece muito quando você deixa o contorno marcado. Então, tem que prestar atenção, tem que, né, dedicar um tempinho ali, esfumando bem as bordinhas e não deixando nada de marcação. Agora, eu vou pegar o mesmo corretivo Ebony e um pincel Kabuki, esse é da Six Plus, e eu venho fazendo todo o contorno do nariz dela, saindo da sobrancelha, levando até a pontinha, e ali na pontinha do nariz eu fecho, para deixar esse nariz dela com formato bem bonitinho, né? Esse contorno, gente, ele deixa o nariz muito bonitinho. No começo dá um pouco de trabalho, a gente fica meio, né? Eu errei bastante até aprender, mas é fazendo que a gente aprende, então não pode desistir. Errou uma vez, faz outra e outra, até você acertar. E agora eu já consigo fazer ele bem rapidinho, faço em todas as minhas clientes, e elas amam, gente. Essa história de que cliente não gosta de contorno, não é bem assim. Várias clientes chegam, a primeira coisa que elas me pedem, eu quero que você afine meu rosto e que você faça contorno no meu nariz. Elas mesmas pedem. Então, é bem interessante que a gente treine esse tipo de contorno. E eu vim com o próprio pincelzinho esfumando todo o contorno do nariz dela para não deixar marcado. Esfumei várias vezes até ficar bem sutil esse contorno. Agora eu vou usar o pó da Roche Makeup e vou selar abaixo dos olhos. Antes disso, eu pego a esponjinha, venho e tiro qualquer marcaçãozinha que tenha ficado ali, porque elas ficam fechando os olhos, então acaba marcando. E antes de você selar com o pó, tem que tirar as marquinhas. Se você sela em cima da marquinha, você não consegue tirar mais, então é bem importante. Aí eu peço para ela ficar olhando para cima, para não marcar novamente, e aí venho com o pó e selo bem. Abaixo dos olhos, eu coloco uma quantidade maior de pó, até porque a gente ainda vai fazer os olhos e pode ser que caia sombra, alguma coisa, e essa região tem que estar bem seladinha. Aí as outras regiões do rosto, né, como testa, queixo, laterais, eu já aplico um pouco menos de pó, não aplico tanta quantidade quanto eu aplico abaixo dos olhos. Esse pó da Roche Makeup, eu achei ele bem parecido com o pó da Laura Mercier. Ele é muito maravilhoso, gente. Sério, comprem e testem para vocês verem o quanto esse pó é bom. Eu sei que a Larissa Biscaia vende esse pó, o pessoal da MF Maquiagem. Aqui na minha cidade, quem vende esse pó é a Larissa Biscaia, então vocês podem estar olhando com ela ali para ver. Eu sei que o valor dele é super acessível, aí dá para investir. O pó da Laura é um pouco mais carinho, né? Mas esse da Roche eu acho muito parecido, para não dizer sou até suspeita em falar que eu prefiro ainda ele, e o valor assim super acessível. Agora eu peguei o pó da Revlon na tonalidade da pele dela e venho dando batidinhas e venho retirando o excesso de pó translúcido. Essa técnica eu já ensinei para vocês, que eu uso para que não estoure em flash, né? Para que essa maquiagem ela tire várias fotos e não venha estourar com o flash aí dos celulares. Bem legal fazer essa técnica, né, para não correr risco, principalmente em peles deformandas, noivas que vão tirar bastante fotografias, né, bastante fotos. Então é bem legal fazer essa técnica aí. Então, venho com um pincel bem fofinho e venho polindo a pele dela, dando acabamento, deixando essa pele bem sequinha, bem seladinha. Esse pó é o 030 da Revlon, mas pode ser qualquer pó que você tenha aí. Agora, eu vou usar para selar os contornos o pó da Pupa. Esse pó é o número 2 e o pincel que eu tô usando é o F24 da Dye Makeup. Eu gosto muito desse pincel para fazer o contorno em pó, porque ele aplica e eu já consigo esfumar, então ele é meu pincel favorito. Eu não sei se tem de outra marca parecido com ele, mas esse meu pincel aí, olha, é vida. Então venho agora reforçando todo o contorno do rosto dela,
Também aplico na mandíbula. Já vi muitas pessoas falando, chamando esse ossinho, né, de maxilar, e aqui é a mandíbula, gente. Então, a gente, como maquiador, tem que saber falar aí corretamente as partes do rosto, né? E agora eu peguei o blush da MAC, esse é o Harmony, e eu venho reforçando aqui o contorno do nariz com um pincel de esfumar, esse é da MAC, e venho reforçando esse contorno aqui no narizinho dela, deixando esse contorno bem bonito, né, devolvendo aí as sombras pro rosto dela. E agora eu peguei o blush da Milani, esse é na cor Coralina, e o pincelzinho da Macrylan, esse é o 12, e eu venho e aplico o blushzinho bem na maçãzinha do rosto dela. Eu gosto muito de usar esse blush, ele é um coralzinho, ele tem uns leves brilhinhos e fica maravilhoso. Agora eu peguei um pincelzinho da Ducare e o iluminador da paletinha da Boca Rosa e venho aplicando bem em cima do osso zigomático. Faço movimentos de vai e vem ali para que esse iluminador brilhe ainda mais. Vou aplicar também um pouquinho no queixo. Agora eu aperto o pincel e venho e aplico bem na pontinha do nariz para dar aquela empinadinha ali no nariz. Apliquei também um pouquinho nos lábios. Lembrando que se for cliente, gente, que ela não goste muito de iluminador, não precisa você aplicar em todos esses pontos que eu tô fazendo. Apliquei também entre as sobrancelhas. Você faz o uso do iluminador se a tua cliente gosta, né? Se ela não gosta, você nem usa ou usa um mais sutil. Eu exagero aqui porque é vídeo, né? E vou fazer fotos, então eu exagero bastante para que apareça no vídeo. Se eu aplicar os produtos muito sutilmente, eles não aparecem em vídeo. Então eu tenho que pesar um pouquinho a mão aqui para vocês aí verem. Agora eu vou finalizar a pele dela com o Fix da Ana Paula Marçal. Eu aplico bastante mesmo. Esse Fix ele vai ajudar a tirar esse aspecto de pó que fica na pele, ele vai ajudar a fixar mais a maquiagem, né? Ele vai dar uma hidratada na pele, que a gente aplica muito pó, então ela fica meio ressecada, né? Então ele devolve o viço para a pele. Agora nas sobrancelhas dela eu vou usar o corretivo da Sueli Makeup na cor 16. Ele é um marrom bem acinzentado e ele dá certo, ele se adapta para várias tonalidades de sobrancelhas. E o pincel que eu tô usando é o da Ico, esse pincelzinho é o 10. Eu venho e preencho toda a sobrancelha dela. E depois eu dou acabamento com essa máscara para as sobrancelhas da NYX, na cor médio. Venho e penteio ali bem os pelinhos para ficar tudo no lugarzinho. Agora vou preencher a outra sobrancelha. Percebam que ela tem a cauda da sobrancelha um pouco caidinha. Então eu vou dar uma levantadinha aqui no ponto alto dela para deixar essa sobrancelha mais harmônica. Finalizei com a máscara da NYX e agora vamos preparar a pálpebra. Vou usar o corretivo da Maquier, esse é o Canelle, ele é bem cor de pele, assim, ele é bem legal para usar. Venho com o pincel 242 da MAC, é um linguinha de gato, e venho aplicando esse corretivo por toda a pálpebra móvel e também toda a pálpebra fixa dela. Aí eu vim com o pincel Kabuki, dando batidinhas e retirando todo o excesso de corretivo da pálpebra dela. Esse corretivo na pálpebra vai fazer com que a nossa sombra grude e pigmente muito mais, né? E hoje nós vamos usar a paleta da Jaclyn Hill, vamos usar esse verde turquesa. E eu vou fazer uma caminha de pó abaixo dos olhos, porque como a gente está trabalhando com sombras coloridas, todo cuidado é pouco. Algumas sombras elas esfarelam, né? Então tem que ter todo cuidado aqui. Então apliquei um pouquinho de pó translúcido ali. E agora com um pincel de aplicar sombras, eu venho depositando esse verde. Eu fiz 3 pontinhos. Agora do ponto central, eu desço para as laterais e vou criando ali uma casinha. Eu tentei fazer o mais parecido possível, né, com a da minha maquiagem inspiração. Claro que não fica idêntico, né, gente? Até porque a minha modelo de hoje, né, que ela também é minha cliente, a Bianca, ela tem uma pálpebra menor. Então, eu quero mostrar para vocês que pálpebras pequenas, a gente consegue também fazer aí várias técnicas e que também fica muito bonito. Então, vim com o pincel de aplicação de sombra, dando batidinhas e depositei esse verdinho turquesa. Agora, com o mesmo pincel, dei uma limpadinha e agora eu vou depositar esse tom de verde mais escuro da paleta. É um verde musgo bem intenso.
Se você, eu sei que muita gente vai comentar que não gostou da cor. Gente, eu gostaria que vocês focassem na técnica, né? Porque a cor, vocês podem fazer aí a cor que vocês quiserem. Dá para fazer em vários tons, que vai ficar muito bonito. É uma técnica muito bonita, é uma técnica que tem um grau de dificuldade maior, né? Mas nada que treinando a gente não consiga fazer. Sempre eu falo, né, para as minhas alunas, para as minhas seguidoras, para as minhas inscritas aqui do canal, que a maquiagem é treino, gente. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Ninguém nasce sabendo, né? Tem que treinar. Agora eu voltei com aquele tom de verde mais claro e agora eu venho esfumando as bordinhas. Agora eu vou começar a esfumar. Primeiramente eu só depositei as cores. Agora, eu começo a esfumar as bordinhas. O pincel que eu estou usando agora para esfumar é o 221 da MAC. Mas você pode usar aí o pincel que você tiver, né? Sendo pequenininho, sendo menorzinho, que encaixe no olho da tua cliente, perfeito. Então, eu venho aqui agora dando aquelas varridinhas que eu já ensinei para vocês, né? Venho dando aquelas leves varridinhas, bem rapidinhas na bordinha e já vou tirando toda a marcação da sombra. Então, precisa ter muita leveza na mão e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter precisão. Não pode esfumar e levar essa sombra muito para fora ali, porque a gente está fazendo um formato mais arredondado. E agora eu coloco o pincel entre o verde escuro e o verde claro e venho melhorando essa transição entre as duas cores. Todas vocês que fizerem essa maquiagem e me marcarem lá no Instagram, eu vou repostar todas, combinado? Agora eu vou usar esse Perfect Cut da Ana Paula Marçal, ele é um verde. E eu vou vir aqui intensificando agora o côncavo dela. Eu usei aquela sombra verde mais clarinha bem acima do côncavo, a verde mais escura no côncavo. E agora esse Perfect Cut eu venho e dou ainda mais profundidade aqui no côncavo dela, que é onde a gente vai fazer o recorte. Então, para que ele apareça mais, eu venho e dou ainda mais profundidade com esse produto. Eu tenho várias cores desse produto e eu tenho gostado muito de usar ele, principalmente para potencializar as cores das sombras. Voltei agora com o primeiro pincel, né, o 221 e aquele tom de verde mais clarinho. E mais uma vez ali eu dou uma reforçada, tirando toda a marcação, deixando o meu esfumado bem bonito. Agora eu vou usar o corretivo branco da Bruna Tavares para fazer o recorte do côncavo. O pincel que eu estou usando é o 242 da MAC, ele é um linguinha de gato, né? O mesmo que eu usei para aplicar o corretivo anteriormente. Faço uma marcaçãozinha ali, peço para ela olhar para cima, para ver se está na altura correta. Vi ali se tá certinha a altura dos dois olhos, é bem importante deixar os dois olhos o mais parecido possível, né, gente? Aí eu vim com o pincel, ó, e arrastei esse produto para baixo. Agora faço a mesma coisa, posiciono o pincel. Agora eu levo para a esquerda, levo para a direita, dando carimbadinhas e depois eu concentro mais o produto no centro da pálpebra. E é só isso, gente, já tá aqui praticamente pronto o nosso recortezinho, né, do Cut Luz. Não tem segredo, se você fizer essas medidas, se você pedir para ela olhar para cima, né, para você ver ali o teu limite do recorte, depois você vem com o próprio pincel, usa ele de medida e faz o recorte. Agora eu peguei um pincel de precisão e venho esfumando a bordinha do corretivo para tirar essa marcação. Então, para não ficar essa linha dura ali entre a sombra e o corretivo, eu venho e esfumo as bordinhas. Esse pincel que eu tô usando é um pincel da Esfumato, é um pincel de detalhes. Vou usar um pouquinho da cola da NYX com o pincel 907 da Macrylan. Eu venho dando leves batidinhas, com a mão bem levinha, e eu esfumo essa cola, deixo ela bem esfumadinha. Não pode deixar ela com acúmulo. E agora eu vou vir com essa sombra azul cintilante da paleta Carnival. E venho com o pincel de aplicação de sombra, eu venho depositando essa sombra cintilante em cima. Por que que eu usei a cola? Porque a cola, ela vai fazer com que a sombra grude mais fácil e ela intensifique ainda mais. Essas sombras cintilantes, algumas elas esfarelam bastante, porque elas funcionam como se fossem um pigmento, né? Então, eu venho com a colinha ali e ela vai aderir muito mais.
então ela vai aderir e ainda vai ficar muito mais pigmentada. Fiz a mesma coisa aqui no outro olho, apliquei a colinha, dando batidinhas, esfumando bem. E aí eu venho e aplico essa sombra azul da paleta Carnival. E vai ficando bem estranha, né, gente? O cut luz, a pálpebra luz, ela vai ficando bem estranha mesmo, mas depois vocês vão ver que ficou bem bonita. Agora eu voltei com o pincel e um pouquinho mais de cola, bem pouquinho mesmo. Dou leves batidinhas ali bem no centro da pálpebra dela. E agora eu vou aplicar um pouquinho do pigmento Vanilla da MAC para criar aqui um pontinho de luz bem no centro da pálpebra dela. Vai ficando muito estranho, né? Mas calma que vai ficar bem bonito, eu garanto para vocês. Quero aproveitar e convidar aí quem ainda não me segue lá no Instagram. Me segue lá, eu tô sempre postando coisas do meu dia a dia, sempre posto dicas e também coloco videozinhos de clientes, dos meus atendimentos. E eu vou ficar muito feliz se você for me seguir lá. É o Cleia Liller Makeup. Tá bom, meus amores? Espero vocês por lá. Agora eu apliquei o pigmento Vanilla e eu venho com o mesmo pincelzinho já esfumando bem ele, para não deixar nenhuma marcação. Essa cola da NYX, ela é maravilhosa porque ela permite com que a gente esfume, né? Então, é perfeita. Agora, eu voltei com o pincel 907 da Macrylan e eu venho esfumando as bordinhas com aquele tonzinho de azul mais claro da paleta. Venho melhorando essa transição ali entre a sombra escura e a sombra cintilante. Então, entre as duas, eu aplico aquele tom de verde mais claro, aquele verde turquesa, para ficar ali um degradê bem bonito entre as cores. Agora eu peguei o pincel, o 242 da MAC, e um pouquinho mais de corretivo branco, né, da Bruna Tavares, e venho carimbando ali, ó, só para criar aquele efeito 3D na pálpebra, que eu acho que fica maravilhoso. Agora eu vou pegar o Perfect Cut da Ana Paula Marçal com o pincelzinho 130 da Michelle Palma e vou aplicar bem rente aos cílios inferiores dela, já conectando com a parte superior dos olhos. Esse produto, ele esfuma super bem, ele funciona como uma base de sombra, né? Ele potencializa as cores da sombra, então é maravilhoso, gente. Tô gostando muito de usar esses produtos dela. Agora, com o pincelzinho 907 da Macrylan, que vocês sabem que eu tenho vários, porque eu amo muito esse pincel, eu venho depositando aquele verde mais escuro, venho selando esse produto aos pouquinhos. Eu pego um pouquinho na paleta, deposito, pego um pouquinho, deposito, venho fazendo aos poucos, sem pressa, com calma. Porque lembra, é sombra colorida, então pode cair, manchar a pele, e não é isso que a gente quer. Então, vem aos pouquinhos ali pegando a sombra. Agora, eu vou varrer o excesso de pó translúcido que eu tinha deixado aqui abaixo dos olhos dela. E olha, não caiu nada, não manchou, não sujou, porque a gente selou bem essa pele. Vou usar cílios postiços. Em breve teremos uma grande novidade aí de cílios postiços, aguardem. Eu vou gravar um vídeo mostrando melhor para vocês. Eu vou ter aí pelo menos 2 modelinhos de cílios postiços que levam o meu nome. Mas tudo isso ainda é uma novidade que eu venho uma hora contar bem com calma para vocês. Os meus cílios, né, pelo menos 2 modelos, vão ser vendidos na lojinha Rosa Choque. É o único lugar que vai vender esses cílios aí por enquanto, vai ser lá na lojinha Rosa Choque, tá bom, meus amores? E olha só como já tá ficando incrível a nossa maquiagem. Peguei o delineador em gel da Inglot e vou aplicar na linha d'água dela. Esse delineador eu gosto de aplicar na linha d'água porque deixa muito resistente. Apliquei nos 2 olhos. O pincel que eu tô usando para aplicar o delineador é um pincel da Dai Makeup. Vou finalizar aqui com máscara nos cílios dela. Essa máscara é da Avon. Eu tenho gostado bastante do aplicador dela. Não tô usando máscara à prova d'água porque não é uma cliente, né? Se fosse cliente, eu usaria a máscara à prova d'água por questão de resistência mesmo da maquiagem, mas como depois ela vai tirar a maquiagem, então não precisa se usar a máscara resistente à água. O batom que eu vou usar nela é o batom da Latica, esse é o número 30, gente, eu gosto muito dos batons da Latica, eles são de excelente qualidade, eles duram muito nos lábios e tem umas cores lindas, e sem falar no valor, né, gente, que são os batons, assim, super em conta. Então, eu indico para vocês esses batons da Latica, eles não me decepcionam. Até agora, assim, todos que eu comprei e eu uso, assim, são maravilhosos e as minhas clientes gostam muito. Então, olha só que linda que
né? Tá ficando a nossa maquiagem. Agora eu vou pegar um pó compacto e esse pincel da Ico, esse é o 030. Eu venho com o pozinho e venho esfumando todo o contorno da sombra, para dar aquela última limpezinha, para deixar tudo bem esfumadinho, tudo no lugar. Então, olha, uma super dica aí para vocês, vir com um pó compacto, né, e um pincel bem fofinho de esfumar e vem dando acabamento aí, como a gente fez um olho bem arredondado, então é bem legal essa dica aí para dar acabamento. E olha que incrível que ficou a nossa make, né, gente? Ficou maravilhosa. Façam aí, me marquem, que eu já falei pra vocês, eu vou repostar todas que fizerem essa maquiagem inspirada na minha. Eu vou repostar todo mundo lá no meu Instagram, combinado? Vou reforçar aqui o iluminador. O iluminador que eu tô usando é da paletinha da Sleek. Ele brilha muito, eu gosto muito desse iluminador. Então, venho com um pincel de esfumar bem em cima do ossinho zigomático, faço movimentos de vai e vem. E olha só como ele potencializa, né? Fica lindíssimo. Agora, para dar acabamento nos cílios, eu vou aplicar um delineador líquido. Esse delineador que eu tô usando é da Tracta. Ele é bem pretinho, ele é bem opaco. Fica muito bonito nos olhos. Agora, para finalizar a pele, eu joguei um pouquinho de Fix da Ana Paula Marçal. Venho com um ventiladorzinho, né, para secar essa pele. E nossa maquiagem está pronta. Espero muito que vocês tenham gostado dessa proposta. Como eu já falei, vocês podem fazer aí da cor que vocês quiserem, que vocês gostarem, que eu tenho certeza que vai ficar muito incrível. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like, comenta, compartilha para me ajudar no crescimento do canal. Tá bom, meus amores? Um super beijo e até os próximos vídeos.